Olá, eu sou a Cida Desiderio, bem-vindo a este canal, o seu Manual de Cozinha Rápida. E hoje, um maravilhoso pão de cenoura para o seu café da manhã, chá da tarde ou lanche da noite. Bora! Eu tenho certeza que esta receita vai te surpreender. São poucos ingredientes e ela é muito fácil de fazer. E aqui no Manual de Cozinha Rápida você encontra dicas e o passo a passo detalhado. Você precisa de poucos ingredientes para deixar a sua família bem alimentada, satisfeita e impressionada com você. E os ingredientes eu vou deixar na descrição aqui embaixo. Assim você pode assistir ao vídeo sem se preocupar em anotar as quantidades agora. Eu fiz alguns testes e a melhor maneira de preparar o pão de cenoura foi mesmo utilizando o liquidificador. Então, no copo do liquidificador eu coloco as cenouras, o açúcar, o óleo, o sal, a água, bato por 2 minutos e está pronto. Procurei um pãozinho que fosse nutritivo para apresentar para você. E o pão de cenoura é um clássico das padarias, vendido também em alguns supermercados. E agora você pode fazer aí, no conforto do seu lar e com os produtos que normalmente já temos em casa. Transfiro para um bowl e em seguida acrescento o fermento biológico seco. Misturo delicadamente para incorporar bem. Agora começo a acrescentar a farinha de trigo, aos poucos, e vou misturando devagar e incorporando-a ao líquido. Divido a quantidade de farinha em 3 partes, para facilitar a mistura. Veja como a massa está ficando amarelinha, é o efeito da cenoura. Vai deixar este pão lindo e nutritivo, além de delicioso. Lembrando que se você é diabético, cenoura tem muito açúcar. Agora chegou a hora da mão na massa. Amasse e sove para que ela fique bem lisa e homogênea. A respeito da cenoura, você pode utilizar uma cenoura grande ou 2 médias, de mais ou menos 200 gramas. Essa massa não pode ficar muito dura, então, se for necessário, acrescente um pouquinho mais de água nesta fase. Se a massa estiver muito mole, então você precisa acrescentar um pouquinho de farinha de trigo para dar o ponto. Veja, cubro com um filme plástico e um guardanapo e deixo para que cresça por até 40 minutos ou que dobre de tamanho. Massa crescida, chegou a hora de darmos andamento aos pães de cenoura. E veja como a massa está linda, macia, não está grudando. A massa está uma delícia para trabalhar. Coloco sobre a massa aproximadamente 2 colheres de sopa de farinha de trigo, só para ajudar a soltar a massa do bowl e para que ela não grude ao tocar na bancada. Transfiro a massa para a bancada e sovo até que ela fique bem lisa e homogênea. Eu sovei a massa por aproximadamente 5 minutos e ela ficou perfeita, lisinha, pronta para modelar os pãezinhos. Eu já preparei uma forma untada e enfarinhada. Eu te mostro como faço os pães. Eu pego uma porção de massa com aproximadamente 50 gramas. Se você não tiver uma balança, não tem problema, você pode usar a palma da mão como medida. Veja como eu estou fazendo. E aí já coloco os pães na forma, deixando sempre uma distância de 2 dedos de cada lado, para que o pãozinho possa crescer. Vou fazer mais um aqui para você ver. Ah, sim, importante, estou polvilhando um pouquinho de farinha de trigo para que ele não grude. É normal essa massa ficar um pouquinho grudenta nessa fase, mas ela não pode ficar muito mole. Se você perceber que ela está muito úmida, acrescente um pouco mais de farinha de trigo.
e sove mais um pouco, para que ela chegue no ponto certo do pão de cenoura. Agora cubra os pãezinhos com guardanapo e deixe que eles cresçam por 40 minutos ou até que dobrem de tamanho. Pré-aqueça o forno com 180 graus e leve os pãezinhos para assar por 35 minutos ou até que fique com a casquinha dourada. Dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras, mas eu gostaria que você pudesse sentir o cheiro do pão de cenoura enquanto ele está assando, e o cheiro delicioso que invadiu a casa. Ninguém aqui está resistindo ao aroma maravilhoso desse pão. Sim, a receita rendeu 26 pãezinhos e olha a maciez. Veja isso, eu vou aqui abrir vou rasgar para você ver como ele está. Aqui em casa, 35 minutos foi um tempo perfeito para ele ficar completamente assado, mas vai depender do seu forno. Agora veja, olha o pezinho dele como está lindo. E olha por dentro. Olha isso. Está de dar água na boca. Experimente fazer em sua casa. Esse pão é ideal para servir no café da manhã, para o chá da tarde ou à noite para fazer um lanchinho. Você pode acompanhar de qualquer tipo de recheio. O pão de cenoura é mais para o adocicado, mas acompanha tanto recheios doces como os salgados. Você pode servir com patês, com geleias, requeijão, manteiga. Eu espero que você tenha gostado e quero te agradecer por ficar comigo até agora, por curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Um beijo, fica com Deus e até o próximo.